Boa tarde, vamos dar início ao Jornal da Tarde aqui na sua RCV. Primeira sessão plenária deste novo ano teve início hoje. A segurança em debate com o Ministro da Administração Interna. Pelo meio, incidente entre o líder parlamentar do PAICV, o Ministro Paulo Rocha, e que levou a uma suspensão do debate. Ministro do Trabalho, Família e Inclusão Social desafia os cabo-verdianos a serem promotores da igualdade do género, um repto que surge a propósito dos 30 anos da criação do ICIEC, assinados hoje com uma jornada de reflexão sobre o papel da instituição na luta pela promoção do género. Tubarões Azuis realizam nesta tarde jogo amigável com a Tunísia. É mais uma preparação da seleção nacional rumo ao CAN. O presidente da França nomeia novo primeiro-ministro, até agora ministro da Educação francês Gabriel Attal. É o mais jovem chefe de governo da história da República Francesa. Potências mundiais e países vizinhos apoiam Equador e condenam ações de terror do crime organizado na sequência de vários atos violentos causados por grupos criminosos nos últimos 3 dias. Renovamos os votos da boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. O Ministro do Trabalho, Família e Inclusão Social desafiou hoje os cabo-verdianos a serem promotores da igualdade do género. Um repto que surge a propósito dos 30 anos da criação do Instituto Cabo-Verdiano para a Equidade e Igualdade de Género, ICIEC, assinados hoje com uma jornada de reflexão sobre o papel da instituição na luta pela promoção do género. Lei da Paridade, Plano Nacional da Equidade do Género e Lei Especial baseada no género são alguns ganhos que o país tem registrado neste domínio, mas ainda assim, reconhece o Ministro, o ICIEC tem de se adaptar aos novos tempos. Por isso é que vamos ter um novo estatuto do ICIEC, que vamos ter um plano de cargos, carreiras e salários na instituição. Temos que revisitar também a própria lei da violência baseada no género, porque já são quase 12 anos de legislação. É preciso também ver novos mecanismos para reforçarmos ainda mais a prevenção, para sermos cada vez mais duros com aqueles que são violentos e são abusadores baseados na igualdade do género. Temos também que melhorar os mecanismos de promoção da própria igualdade de género nas escolas, na nossa sociedade, e individualmente também os cidadãos têm que ver para a igualdade de género como o ar que respiram e saber que a igualdade de género é como o direito às liberdades. Os ganhos registrados na promoção do género em Cabo Verde são também reconhecidos pela presidente do ICIEC, Marisa Carvalho, que não ignora os desafios que ainda persistem. Naquilo que tem a ver, por exemplo, com a implementação da Lei da Paridade, este ano é um ano de eleições, portanto nós deixamos desde já o apelo para aquilo que será a constituição das listas. Nas eleições autárquicas conseguiu-se a paridade, mas continuamos ainda com um desafio, que é realmente as cabeças de lista. Nós não temos cabeças de listas mulheres, apesar de termos alcançado a paridade nas vereações, nas assembleias municipais, nos deputados, nós não tivemos, ou tivemos poucas não desejável, muito menos não tivemos mulheres eleitas como cabeças de lista. Recados de Marisa Carvalho aos partidos para que nas eleições autárquicas deste ano coloquem mulheres como cabeças de lista, cumprindo a lei da paridade. O ICIEC, recorda-se, é sucedâneo do Instituto da Condição Feminina, criado há 30 anos com a missão de promover a igualdade entre homens e mulheres. Cabo Verde é um país resiliente, com instituições que funcionam, um país que inspira confiança e goza de prestígio. Considerações do Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que discursava esta manhã na primeira sessão parlamentar deste ano sobre a temática da segurança e administração interna. Patrícia Martins. Paulo Rocha reitera o compromisso do Governo em continuar a trabalhar para manter e fortalecer esse estatuto do país, visando uma política da segurança pública com reforço do trabalho policial e melhoria da capacidade de resposta no combate à criminalidade, aliada à prevenção social. Continuaremos a trabalhar em prol da promoção de uma cultura preventiva em termos de proteção civil, por via da implementação da Estratégia Nacional de Redução de Risco de Desastres, assente na visão de, até 2030, a sociedade cabo-verdiana se tornar resiliente
resiliente perante os riscos, prosseguir uma trajetória de desenvolvimento assente na redução dos riscos e contar com instituições e comunidades a todos os níveis capacitadas para compreender, prevenir e gerir os riscos existentes, evitar a criação de novos riscos, responder e recuperar desastres, minimizando os danos e as perdas associadas, mitigando e limitando o impacto dos desastres e das mudanças climáticas no desenvolvimento sustentável e agindo em prol do reforço da resiliência do país. Um trabalho que frisa o Ministro da Administração Interna está destacado no orçamento deste ano, segundo as prioridades já identificadas. Uma política de investimentos centrada no reforço da valorização dos recursos humanos e nas suas condições de trabalho. A promoção de uma cultura preventiva de proteção civil, valorizando-a com pilares estruturando a segurança interna, quer por intermédio da implementação da Estratégia Nacional de Redução de Riscos de Desastre, quer prosseguindo um trabalho de reforço do sistema de gestão integrada de incêndios rurais, quer valorizando e consolidando o nível municipal como base do sistema de proteção civil. Continuar a ser feito o investimento previsto em tecnologias de informação para uma transição digital segura, a consolidação do sistema de gestão integrada de fronteiras, a prevenção e a segurança rodoviária e a execução do Plano Nacional Estratégico no horizonte 2030, o orçamento do Estado de 2024 permitirá a sua implementação. E continuaremos a reforçar uma linha de intervenção e abordagem relativa à segurança urbana, visando simultaneamente atuar sobre as causas, promover o desarmamento e a desestruturação de grupos de delinquentes pela via da dissuasão, da prevenção policial e da reação também, diminuir a desordem na via pública e os riscos de agressão. Vamos continuar a reforçar a abordagem em sede da política de inclusão e proteção social, direcionada para a família, continuar a apostar na cooperação internacional para uma cultura de paz, de segurança e de direitos humanos. Segundo os dados, o número de ocorrências policiais em 2023 apontam para uma estabilização, afirma Paulo Rocha, que sublinha o maior número de passageiros entrados em Cabo Verde, o que demonstra confiança no país. A criminalidade violenta registrou uma significativa diminuição. Os crimes cometidos contra o património diminuíram 11,9%, com o registro de menos 800 ocorrências na praia, bem assim como a redução do número de homicídios, menos 4%, em 2022. As forças de segurança aumentaram a sua produtividade policial em 28,9% em 2023, o que significa que houve mais operações de prevenção criminal, mais ações de fiscalização, mais operações de combate ao crime. Este esforço traduziu-se em mais detenções em flagrante delito e também em cumprimento de mandados judiciais. Falamos de um aumento na ordem de 26,6%. Falamos também de um aumento de 44,9% do número de indivíduos a quem foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, o que mais do que refletir a proatividade policial confirma a qualidade do trabalho policial desenvolvido. Mantivemos uma forte dinâmica de combate aos fenómenos de uso e porte de arma ilegal, bem assim a importação ilegal de munições. Mantivemos igualmente forte a atuação em sede dos projetos de policiamento de proximidade. Por isso somos um país resiliente, alicerçado em instituições fortes, capazes e que funcionam. Somos um país acolhedor, com fronteiras regulares e, acima de tudo, com fronteiras seguras. Somos um país em que os estrangeiros e a nossa diáspora confiam. Paulo Rocha evidencia ainda a redução do número de acidentes de aviação e de mortos nas estradas e afirma que o foco é colocar Cabo Verde entre os 10 melhores países africanos com os melhores indicadores de sinistralidade rodoviária. Em reação ao discurso do Ministro da Administração Interna, a deputada do PAICV, Carla Lima, considera a insegurança como um dos maiores problemas do país. A percepção da insegurança é tão evidente como relatam os cidadãos, diz a deputada. 46%, ou seja, quase metade da população de Cabo Verde sente-se insegura. Os cabo-verdianos elegem a insegurança como um dos maiores problemas deste país, logo depois do desemprego. O sentimento de insegurança cresce todos os dias e não há narrativas nem malabarismos fabricados por este governo que possam contrariar o sentimento que invade os cabo-verdianos que não estão seguros em lugar nenhum a não ser trancafiados dentro das suas casas. Que basta olharmos para o número de pessoas que dizem que não têm confiança para sair na rua ao anoitecer, de habitantes que afirmam que regressam às suas casas antes das 6 por medo de caço-bote, de notícias que chegam de invasão de thugs a centros de saúde para resgate de elementos das suas facções, de imigrantes que de cada vez que vêm a Cabo Verde reclamam que o nível de criminalidade desencoraja novas visitas. Aumento do consumo de drogas e a sobrelotação das cadeias são outros problemas que afetam o país, refere Carla Lima, para quem o governo cometeu falhas e omissões em relação à segurança. Que balanço positivo pode o Sr. Ministro da Administração Interna fazer
se passado quase 8 anos de governação, desde que assumiu a pasta, ainda não conseguiu implementar a figura do Secretário Nacional da Segurança Interna, anunciada como medida para tornar mais eficiente o sistema de segurança pública. Como explicar a falta de resposta às famílias e à sociedade sobre as crianças desaparecidas, os homicídios e tentativas de homicídio graves e muito graves, já registados neste país? Senhor Ministro, a segurança que queremos e precisamos é compatível com a juvenilização da criminalidade, com menores de 13 anos envolvidos em assaltos em plena luz do dia, com o aumento do consumo de drogas e a sobrelotação das principais cadeias do país, principalmente com jovens entre 18 e 21 anos. Quanto à reincidência criminal, Sr. Ministro, qual é a avaliação dessas políticas de reinserção social e o seu impacto efetivo quando ainda 1/4 da população prisional é reincidente? Do grupo parlamentar do MPD, o deputado Euclides Silva usou da palavra para dizer que 2023 foi melhor que 2022, porque, assim entende Euclides Silva, diminuiu o número de ocorrências. Cabo Verde é, diz, um país seguro. A polícia faz mais apreensões, mais detenções, mais patrulhas, mais visitas a estabelecimentos comerciais e escolas. Só em 2022 foram mais de 192 mil intervenções. Dados do primeiro trimestre de 2023, comparados com 2022, confirmam diminuição de ocorrências, por exemplo, em Porto Novo, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Boa Vista, Maio, Praia, São Domingos, São Salvador do Mundo, Sal, São Nicolau, Boa Vista, Mosteiros e Tarrafal de Santiago. Na Praia, houve menos 6,9% da redução de ocorrências, particularmente contra patrimónios e crimes de roubo na via pública. Menos 11,5%, ou seja, menos de 800 ocorrências de roubo, particularmente na via pública, conhecido por caço-bode. Em 2023, houve maior produtividade policial, mais detenções, sobretudo em flagrante delito. As estatísticas falam por si, adianta o deputado, porque Cabo Verde é um dos 50 países melhor qualificado no combate ao crime organizado, graças aos esforços empreendidos pelo governo. O passado que herdamos, infelizmente, nada nos orgulha. Os índices todos falam por si, demonstram o falhanço total das políticas implementadas para o setor da segurança, se não vejamos. Foi durante a governação do PSV que se registrou maior índice de incidência de criminalidade. Em 2014, registrou-se o maior número de homicídios alguma vez ocorridos em Cabo Verde. Foram 65 homicídios, sendo 34 deles na cidade da Praia. 2015 foi o pior ano da história em matéria de ocorrências criminais. Constatou-se um maior número de ocorrências policiais e o maior número de processos crimes junto do Ministério Público. Mais de 29 mil. Foram tempos sombrios. E ao CIT, segundo a deputada Zilda Oliveira, pede mais meios para garantir uma melhor operacionalidade das forças de segurança. Cientes dos investimentos já realizados e dos que estão previstos, não podemos deixar de trazer ao debate a questão dos meios necessários para garantir a operacionalidade em todos os serviços, por forma a que as nossas forças de segurança estejam capazes de prestar um serviço de excelência ao cidadão, respondendo às situações de crise e de criminalidade com eficiência e eficácia. Senhor Ministro, as nossas forças de segurança estão em déficit de recursos humanos e em déficit de meios materiais e de mobilidade. Perguntamos para quando a resolução definitiva desta situação. Se há alguma diminuição no índice da criminalidade, mesmo assim o país está aquém da desejada paz social, realça Zilda Oliveira. Dados do relatório do Conselho Superior do Ministério Público relativos ao ano 2022-2023 indicam que deram entrada 27.207 processos de crimes. Embora se constate uma redução de cerca de 6% relativamente ao ano anterior, mostra que ainda estamos aquém daquilo que é necessário para a desejada paz social. A segurança é um direito constitucional e é um fator condicionante e determinante do bem-estar social, um dos elementos conforme o conceito de saúde. Neste sentido, a insegurança e a criminalidade condicionam
a paz social e impactam sobre a nossa saúde. Aspecto esse relevante numa altura em que o país declara o ano 2024 como o ano da saúde mental. Senhor Ministro, a ausência de bem-estar social seguramente impacta a nossa saúde mental. A UCID agradece a dedicação e empenho dos agentes e todos aqueles que têm trabalhado para Cabo Verde possa ser um país mais seguro, mas pede também mais meios para a instituição policial. Após as intervenções iniciais, seguiu-se o debate, acompanhado pelo repórter da Rádio de Cabo Verde, José António dos Reis. Um debate pelo meio com alguns incidentes, não é, José António dos Reis? Boa tarde. Renovados votos de boa tarde, Orlando Lima, e aos estimados ouvintes da RCV, dizer que durante o debate falou-se pouco sobre a segurança ou falta dela. Começou-se o debate já com acusações. O líder parlamentar do PAICV considerou que Paulo Rocha, o ministro da Administração Interna, é o pior ministro que o país já teve. João Batista Pereira acusou ainda o governante de ter desrespeitado a lei que cria o Serviço de Informação da República, com o agravante de ser arguido em processo por crime de homicídio. E o Sr. Ministro devia ter a hombridade, na verdade, para se submeter à justiça, para clarificar a situação e depois assumir cargos na República, neste governo de Cabo Verde. E nós temos aqui acórdão no Tribunal da Relação de Sotavento que mostra que o ministro é arguido no processo que envolve, no processo da morte do Cecílio Tenente de Ouro, ocorrido em 2014. O senhor não tem moral para falar de criminalidade de 2014. Intervenção que de imediato o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia considerou irresponsável e, sobretudo, da parte do líder, de um líder partidário. Celso Ribeiro classifica a intervenção de João Batista Pereira de vergonhoso. Em resposta, o ministro Paulo Rocha desafiou o líder parlamentar do maior partido da oposição a provar de que ele é arguido em algum processo. O senhor gritou bastante, mas não me incomoda nada. O grito dos violentos, não me incomoda o grito dos corruptos, não me incomoda o grito dos desonestos, não me incomoda o grito dos sem caráter, não me incomoda o grito dos sem ética. O que me incomoda realmente são os bons, e os bons não têm estado em silêncio. Eu recebo, sempre que o senhor desfere um ataque visceral, eu recebo uma onda de solidariedade. O senhor é um político sem a mínima vertigem da irresponsabilidade, da maldade e do ridículo. O senhor destila ódio de cada poro do seu corpo e o senhor faz corrida de fogatório e é simplesmente um tremendista. Fico por aqui desejando que o senhor prove que eu sou arguido. Para provar, João Batista Pereira voltou a citar um alegado acórdão do Tribunal de Relação de Sotavento para sustentar a acusação de que Paulo Rocha é arguido em um processo crime. O ministro da Administração Interna desmentiu o deputado, acusando o líder do grupo parlamentar do PAICV de estar ao serviço de interesses obscuros. Depois de trocas de argumentos, o presidente da Assembleia Nacional, que várias vezes pediu moderação no debate, suspendeu a sessão para 10 minutos por um período de 10 minutos, que acabou por demorar quase uma hora. Pelo meio, houve uma conferência de representantes na tentativa de acalmar o debate. No entanto, na retoma da sessão, apesar dos apelos do chefe da Casa Parlamentar novamente, houve ainda momentos para trocas de acusações e, no debate propriamente dito, os partidos da oposição, os deputados da UCID e do PAICV, continuaram a dizer que o país está inseguro, com menos segurança, e que, sobretudo nas cidades, enquanto que o Movimento para a Democracia defende que o país hoje em dia é muito mais seguro do que antes. E foi o que aconteceu durante este período da manhã. A sessão que vai prosseguir no período da tarde, ainda falta cerca de uma hora para este debate com o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que é o único ponto para esta sessão, esta primeira sessão de hoje. A primeira sessão de janeiro, que neste primeiro dia da primeira sessão, portanto, este é o único ponto que queria dizer. Portanto, é isso, Orlando. Continuação de boa tarde. A RCV vai transmitir, portanto, no período da tarde, a parte do debate com o ministro Paulo Rocha que falta. Um debate para continuar a acompanhar aqui na sua rádio de Cabo Verde. 13 horas e 20 minutos.
A UCID propõe fortes investimentos na indústria salineira, de modo a atingir um mercado de mais de 100 mil contos anuais na sub-região. A ideia foi apresentada em conferência de imprensa e é a primeira de uma série de propostas que a UCID pretende apresentar. Vítor Sousa. O sal é um recurso sustentável e inesgotável na Ilha do Sal. Já foi um importante ativo de exportação e continua sendo o principal recurso natural da ilha. Hoje existem 3 empresas que fazem a extração do sal a nível do mercado interno, gerando um negócio de 35 mil contos anuais. Em conferência de imprensa, o vice-presidente da UCID no sal, Dirley Gomes, insiste no reforço da atividade de exportação do sal que abastece 90% do mercado interno. 3 empresas fazem a extração do sal nas salinas de Santa Maria. E há mais de 14 anos, pasme-se, 14 anos solicitaram a concessão das parcelas que têm estado a explorar sem que tenham conseguido qualquer suporte dos governantes, nem locais, nem centrais. Aliás, a atual equipa camarária e o próprio governo, ao invés de defenderem aquilo que tem de ser património público municipal, tal como lhes é exigido, têm apoiado grupos de interesses estrangeiros em um processo, no mínimo obscuro, de posse das salinas de Santa Maria, tal como têm apoiado outro grupo, também de interesses estrangeiros, em outro processo igualmente obscuro, de posse das salinas de Pedra de Lume. E com os olhos postos no mercado regional de mais de 100 mil contos anuais, a UCID propõe o seguinte: extinguir a concessão das salinas de Pedra de Lume por incumprimento das contrapartidas por parte do atual concessionário. Legalizar as concessões às empresas que atualmente exploram o sal nas salinas de Santa Maria e apoiar a sua expansão para fornecer a demanda no mercado da nossa sub-região africana e não só. Declarar ambas as salinas como património municipal, regulamentar e aplicar os respectivos estatutos. Declarar ambas as salinas como patrimónios de utilidade pública. A UCID propõe não descansar enquanto não for devolvida à Ilha do Sal aquilo que é seu, o património legítimo que são as salinas da Ilha do Sal, e garante que esta é apenas a primeira de uma série de propostas que pretende apresentar para a Ilha do Sal. O SIACSA manifesta-se preocupado com a situação laboral da classe desportiva do Porto da Praia. O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, considera tensa a situação dos trabalhadores que se vem arrastando há mais de 2 anos e que tem vindo a ser ignorada pelos responsáveis da ENAPOR local. Gilberto Lima promete denunciar esta situação ainda hoje à Direção-Geral do Trabalho, como nos conta a Ernestina Lopes. O SIACSA diz-se preocupado com a precariedade da situação vivida no seio dos estivadores e da classe de estiva no seu todo, motivo pelo que convocou a imprensa esta manhã no Porto da Praia para denunciar as sucessivas violações dos direitos dos trabalhadores que, segundo Gilberto Lima, têm sido sucessivamente ignorados pelos responsáveis da ENAPOR local. Estou a falar de problemas de descontos elevados nos subsídios de férias, estou a falar da questão da redução de rendimento da classe digestiva, estou a falar da redução do agravamento de tabelas em mais de 40%, estou a falar em má relacionamento e até ameaças da classe digestiva e também discriminação dos empréstimos que a ENAPOR fazem aos seus funcionários. Nesse momento é preciso que haja uma união da classe para exigir as responsabilidades acerca dessas violações de direitos. O sindicato lamenta esta situação que se verifica no momento porque, conforme Gilberto Lima, é a primeira vez que acontece na ENAPOR. Estamos muito tristes com esta situação que se verifica nesse momento, porque nunca a ENAPOR teve uma situação dessas. Trabalhadores queixam efetivamente de ameaças, de mau relacionamento, salários que recebem nesse momento porque são reduzidos. Estou a falar de capatazes, estou a falar de conferentes, estou a falar de portolós, estou a falar de guincheiros e estou a falar também dos estivadores de mar e de terra. Da praia, nesse momento, tem 200 e tal trabalhadores. Eu até já participei numa reunião acerca disso tudo, mas as informações que nos trouxeram na altura é que não havia
Quer dizer que nós, na altura, fomos enganados. Estou à espera de denunciar por meio dos órgãos de comunicação social, depois ir para a Inspeção Geral do Trabalho, Direção Geral do Trabalho, ainda hoje, e a partir daí pedir que haja uma intervenção de mão dura para com a Enapor. O SIECSA promete levar o caso ao tribunal. 13h25. Continuamos com o Jornal das 13 aqui na sua rádio de Cabo Verde. A seleção cabo-verdiana de handball já está a cumprir em Oeiras a segunda fase do estágio antes de partir para o Egito no âmbito da sua participação no CAN. Neste momento, a única preocupação é o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante os treinos, mas que não condiciona, segundo o selecionador Jorge Brito, o foco da equipa cabo-verdiana. Aníria Teixeira. Em Rio Maior, a seleção cabo-verdiana de handball fez, para além dos treinos, jogos com equipas como Portugal e Angola. A equipa está agora em Oeiras, onde cumpre a segunda fase do estágio, antes de partir para o Egito, rumo ao CAN. Jorge Brito avança que a única preocupação é o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante os treinos. Eu diria que correu quase tudo bem, não tivesse sido precisamente no último jogo de treino que fizemos no sábado, o Walter Furtado ter tido um pequeno problema nas costas. Ele hoje, como viram, não treinou, mas de resto eu diria que essas 2 semanas em Rio Maior foram realmente muito boas, muito proveitosas, fizemos o que estava previsto, tivemos muito boas condições para trabalhar e agora estamos na reta final para o CAN. Esta é a estreia de Jorge Brito no comando da equipa. O técnico, que recebeu o testemunho do antigo selecionador Abradovic, reconhece que este colocou a fasquia elevada, já que a seleção cabo-verdiana é vice-campeã de África. No entanto, acredita que o país tem boas hipóteses de ter uma boa prestação. Eu acho que isso foi um feito histórico para o handball de Cabo Verde. Muito difícil igualar essa classificação, mas eu penso que temos hipótese de lá chegar também. Temos um caminho a percorrer, que vai começar com Ruanda, Zâmbia, Congo, e depois logo se vê como é que nós vamos ficar classificados no nosso grupo. Era muito importante ficarmos em primeiro lugar no nosso grupo, acho que isso é possível, é realizável. E depois o cruzamento com o grupo que nos toca, eu penso que também podemos lutar por um lugar, por uma vitória. Para o capitão da equipa, Leandro Furtado, a meta é clara, é colocar o país no pódio. O nosso plano é bem claro, desde o início. Queremos outra vez estar no pódio, novamente. Vamos para o nosso 3º campeonato africano. Esperamos repetir o pódio, caso seja possível, ou sair lá campeão. Esta é a 26ª edição do Campeonato Africano de Handball e a 3ª participação de Cabo Verde, que a 17 de janeiro terá o primeiro confronto com o Ruanda. O Campeonato Africano de Handball Egito 2024 começa no dia 17 deste mês. Cabo Verde, no primeiro jogo, tem pela frente Ruanda. A Seleção Nacional de Futebol defronta esta quarta-feira a Tunísia num jogo amigável de preparação para CAN 2024, às 18h30, um jogo que será à porta fechada. A CAN começa no dia 13 de janeiro e logo no dia seguinte joga a seleção cabo-verdiana. Primeiro duelo é com o Ghana, depois no dia 19 os Tubarões Azuis medem forças com Moçambique e fecha a fase de grupos no dia 22 de janeiro, enfrentando o Egito. A um mês do Carnaval, o presidente do grupo Cruzeiros do Norte chama a atenção das autoridades para as condições de trabalho que os grupos carnavalescos de São Vicente vêm trabalhando. Para além dos problemas financeiros, há ainda a pressão do tempo, o que vem exigir um esforço extra aos responsáveis, conforme Jailson Juf. Este ano, o Cruzeiros do Norte propõe no seu enredo desmistificar a matemática. Astrid Lima. O grupo tem um orçamento de 8.000 contos para o projeto carnavalesco deste ano. Da Câmara Municipal já receberam 2.000 contos numa primeira tranche, mas ainda, diz o presidente, aguardam outros apoios. A situação é recorrente e, diz mesmo Jailson Juf, fazer o carnaval é estressante. Preparativos, mais uma vez, não estão na mesma situação de todo ano, que é aquele problema de financeiro e também de tempo para realizar todo este trabalho que não temos de fazer, que
também tem um esforço extra que não tem que fazer para essa nota conseguir dar este trabalho pronto até dia de carnaval. Infelizmente não te fazer carnaval nas condições de anos 80, não te apresentar um espetáculo de grande qualidade, mas ainda nas condições básicas que está a lei e financiamento para iniciar trabalho, tenta ser tudo tarde. A gente cria um estresse grande e conseguir estaleiro e montar estaleiro, que quando a gente devia estar a preocupar aquela parte mais técnica do desfile. Carnaval de São Vicente chegou a um patamar em que é fundamental ter condições, principalmente financeiras, e os governantes devem levar isso em conta, diz. Carnaval tem que ter condições uns 6 meses antes financeiro para começar a trabalhar. Sem preocupação, que a pessoa deve para o governar. Sim, é tudo dentro da mesma tecla, é tudo igual. A gringa assim, Carnaval é acabar para a gente te adoecer e próprias condições de saúde já que não modo vez para este tipo de trabalho. O grupo de Cruz João Évora pretende surpreender os são vicentinos e estão confiantes no trabalho desenvolvido pelo carnavalesco Noia, que leva para a avenida o enredo Dona Matemática governa tudo e rebola no carnaval. Ele é um tema que nós temos em 3 setores. O primeiro setor é falar de início de matemática, dos grandes matemáticos, e depois nós temos aquela parte de falar de matemática atual e tem aquela outra parte onde é que matemática te leva a gente já é uma parte mais futurista que nós estamos a falar. Bom, nós estamos confiantes que nós temos grande rede e nós temos grande trabalho para pôr na rua, mas infelizmente que depende só de nós, mas nós não tentamos dar o máximo para chegar no título. Que vocês sempre te esforçar para dar para o sempre um trabalho de qualidade. Para contar a vida da Dona Matemática, Cruzeiros do Norte perspectiva ter cerca de 1.200 figurantes, 3 carros alegóricos e um aumento de ritmistas. O ensaio tem início hoje e a música deverá também ficar concluída hoje. E agora vamos falar sobre um encontro que teve lugar hoje entre o sindicato Sindprof e o Ministro da Educação. Terminou sem acordo esse encontro entre a Direção Nacional do Sindprof e o Ministro da Educação com a questão da equiparação salarial dos professores na agenda, a maior reivindicação da classe docente. Lígia Ebert, do Sindprof, diz que não aceita a proposta do Ministério de 89 mil escudos como salário base e de forma faseada por não considerar justa essa proposta. Foi-nos apresentada uma proposta de 89 mil, de forma faseada, que imediatamente foi repudiado pelo Sindprof, porque, na verdade, mesmo que haja um PCFR, uma lei de base de emprego público, o 89 é reduzidíssimo para aquilo, pela atividade do professor, por aquilo que ele desempenha e pela importância dele na sociedade. Nós voltamos a repisar a questão dos 107.471 e fizemos uma contraproposta que é do 107.471 ou quiçá mais, de acordo com a lei de base do sistema que virá depois, que haja um 16%, 10, 10, ou seja, 2024, 16, 10, 2025, 10, mais 10, com as devidas promoções que os professores têm direito. Lígia Ebert diz que a luta vai continuar quanto à greve por tempo indeterminado. Lígia Ebert assegura que já se avistam consequências. Há retornos, sim, porque ainda muitas escolas não têm notas, não é? Muitas escolas não têm nota, mas nós voltamos a dizer que a preocupação não é com as notas, porque os nossos alunos são o leme de estarmos de cá como professores, porque se fosse outra coisa, é o aluno que nos faz estar ainda aqui nesta profissão. Mas vai-se continuar, haverá outras formas de luta. Tudo que não estiver vinculado ao estatuto, o professor não é obrigado a fazer. Nós continuaremos com o fim-capé, porque na verdade sabemos o que merecemos. Mas esta luta é pela dignidade da classe e não contra o governo, contra a tutela, absolutamente nada. É pela dignidade da classe e essa luta vai ser levada até ao fim. Reagindo, o Ministro da Educação apela a uma posição mais equilibrada do Sindprof, justificando que a situação económica do país não permite tal aumento para a classe docente. Amadeu Cruz acredita, entretanto, que é possível chegar a acordo com alguns dos sindicatos dos professores. Nós dizemos e reafirmamos aqui de que, infelizmente, o país não produz riquezas suficientes para acomodar um aumento salarial desta grandeza.
tem um impacto orçamental de 2,3 milhões de contos no mínimo. Portanto, o governo não pode assumir um compromisso que o país não consegue suportar, que os contribuintes cabo-verdianos que pagam impostos para pagar salários dos funcionários públicos, o governo não consegue mobilizar receitas fiscais para acomodar o impacto orçamental do aumento desta grandeza. Então temos que trabalhar no sentido de equilíbrios. A abertura para o diálogo de todos os sindicatos, e há um princípio de que podemos chegar a entendimento com alguns dos sindicatos. Sem acordo, termina encontro entre a Direção Nacional do Sindprof e o Ministro da Educação, tudo em torno das reivindicações dos docentes, nomeadamente da questão do aumento salarial. Informação que acaba de chegar até nós através da colega Edneia Barros. A terminar, a China, a Rússia, os Estados Unidos, Brasil, Espanha, Chile, Colômbia e Peru são alguns dos países que anunciaram o seu apoio ao Equador na sequência de vários atos de terror causados por grupos criminosos nos últimos 3 dias. O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou na segunda-feira que o país estava em estado de emergência após a fuga de 2 líderes de gangues criminosos, admitindo a existência de um conflito armado interno a nível nacional. Depois de distúrbios em 6 prisões terem levado à fuga de presos considerados altamente perigosos, o país viveu ontem um dia de terror que provocou pelo menos 8 mortos em diversos atos violentos, como a tomada temporária de um canal de televisão por um grupo armado. As autoridades do Equador relataram ter feito pelo menos 70 detidos nos tumultos. Hoje a China anunciou ter suspendido atividades ao público da sua embaixada e consulado no Equador, referindo em comunicado que está a avaliar a situação de segurança no país. No entanto, o Equador recebe todo o apoio de vários países, de alguns vizinhos, nomeadamente, aqui já o dissemos, da Rússia, dos Estados Unidos, do Brasil e também da própria China. O presidente da França nomeia novo primeiro-ministro, até agora ministro da Educação francês Gabriel Attal. Foi ontem nomeado o primeiro-ministro, tornando-se o mais jovem chefe do governo da história da República Francesa, de acordo com fonte da presidência. Fontes da agência AFP dizem que o presidente francês Emmanuel Macron indicou a Attal para suceder a Elisabeth Borne, que apresentou a sua demissão na segunda-feira. O jovem ministro era considerado o favorito para assumir o cargo. Gabriel Attal, que é o primeiro chefe de governo assumidamente homossexual, era um dos ministros de maior confiança de Macron, chegou a ser apontado como potencial vice do presidente e tem também experiência como porta-voz do governo francês. É o término deste jornal das 13 horas. Ouvimos aqui neste jornal em instantes que terminou sem acordo o encontro entre a Direção Nacional do Sindprof e o Ministro da Educação, com a questão da equiparação salarial dos professores na agenda, a maior reivindicação da classe. Reagindo, o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, apela a uma posição mais equilibrada do Sindprof, justificando que a situação económica do país não permite tal aumento para a classe docente cabo-verdiana. A primeira sessão plenária deste novo ano teve início hoje, a segurança em debate com o Ministro da Administração Interna, um debate que continua com transmissão esta tarde aqui na sua rádio de Cabo Verde. Ministro do Trabalho, Família e Inclusão Social desafia os cabo-verdianos a serem promotores da igualdade do género, um repto que surge a propósito dos 30 anos da criação do ICIEG, assinalados hoje. SIACS manifesta-se preocupado com a situação laboral da classe gestiva do Porto da Praia. O presidente deste sindicato considera tensa a situação dos trabalhadores e que é ignorada, diz, pelos responsáveis da ENAPOR. Tubarões Azuis, esta tarde, jogo amigável com a Tunísia, mais uma preparação da seleção de Cabo Verde para Cannes. França tem novo primeiro-ministro, tem 34 anos, é o mais jovem chefe do governo da história da República Francesa. Potências mundiais e países vizinhos apoiam Equador
e condenam atos de terror do crime organizado na sequência de vários atos violentos causados por grupos criminosos nos últimos 3 dias. Em nome de toda a equipa, os votos de boa tarde. Fique bem com a sua Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.